Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar matriz inversa. Nas aulas passadas, em alguns momentos, eu já comentei um pouquinho sobre matriz inversa. Agora a gente vai aprofundar o nosso estudo, beleza? Vamos primeiramente recordar a definição de matriz inversa. Uma matriz quadrada A de ordem n é inversível, ou seja, possui inversa. Podemos dizer que é não singular também, quando existe outra matriz quadrada de mesma ordem, de ordem n, denotada por A na menos 1, tal que A vezes A na menos 1 é igual a A na menos 1 vezes A, que é igual à matriz identidade de ordem n. Então, se a matriz A é inversível, se ela possui inversa, a sua inversa é uma matriz quadrada de mesma ordem, que vamos denotar por A na menos 1, onde a matriz A vezes a sua inversa, ou a inversa vezes a matriz A, não importa a ordem aqui. Essas multiplicações resultam a matriz identidade de mesma ordem, beleza? Abaixo temos um teorema. Se A é uma matriz inversível, então a inversa é única. Isso quer dizer que uma matriz que é inversível não pode possuir duas matrizes diferentes como inversas, beleza? Toda matriz inversível possui uma única inversa. Vamos demonstrar esse teorema. Isso é bem fácil de fazer. Nós vamos supor que existem duas matrizes inversas, e aí a gente vai concluir que, na verdade, uma é igual à outra, logo trata-se da mesma matriz, essa inversa é única. Então, olha só, vamos escrever assim: suponha que B e C são inversas da matriz A. Bom, nesse caso, o que vai acontecer? Eu sei que A vezes B resulta a matriz identidade. Beleza. O que eu vou fazer nessa igualdade? Eu vou multiplicar os dois lados pela matriz C. Eu vou fazer C vezes AB. Isso é igual a C vezes I. Como nós estamos supondo que C também é inversa da matriz A, o que acontece com esse produto C vezes A? É a matriz identidade. Se C é inversa de A vezes C é igual a C vezes A, que é a matriz identidade. Fica, portanto, a matriz identidade vezes B igual a matriz C, certo? Porque no segundo lado da igualdade temos a matriz C vezes a matriz identidade. A matriz identidade é a nossa unidade aqui, né? Sempre que eu multiplico uma matriz pela identidade, resulta essa própria matriz. Fica a matriz identidade vezes B igual a C. E aí, da mesma maneira, matriz identidade vezes B é a própria matriz B. Concluímos, portanto, que B é igual a C. E aí está demonstrado, então, a unicidade da matriz inversa. A gente supôs que a matriz A possuía duas inversas, e aí mostramos que, na verdade, essas duas são iguais, ou seja, se uma matriz é inversível, a sua inversa é única, beleza? E o nosso objetivo ao longo dessa aula será determinar a inversa de uma matriz quando ela existe. A partir de agora, vamos nos concentrar nesse problema que é determinar matrizes inversas. Primeiro, veremos o método que utiliza determinantes, que é o teorema da matriz inversa. Antes, porém, nós precisamos definir a matriz adjunta. Seja A uma matriz quadrada de ordem n, com determinante de A diferente de zero, então a matriz A ela não pode ter determinante igual a zero. Muito bem,
Aí a gente vai pegar a matriz dos cofatores de A, que é aquela matriz quadrada de mesma ordem, onde trocamos cada elemento pelo seu respectivo cofator. Nessa matriz dos cofatores, fazemos a transposta, com isso encontramos a matriz adjunta. Portanto, a matriz adjunta de A, que é denotada dessa forma, é a transposta da matriz dos cofatores. Para que vai servir essa matriz adjunta? Seguinte, se A é uma matriz quadrada com determinante não nulo, então a sua inversa é dada pela sua adjunta dividido pelo seu determinante. Basta você encontrar a matriz adjunta e dividir cada elemento da matriz adjunta pelo determinante da matriz A. Com isso você obtém a matriz inversa de A. Por isso que o determinante não pode ser nulo, porque afinal de contas eu vou estar dividindo cada elemento da adjunta por zero. Então esse determinante não pode ser zero. E a consequência disso é que se o determinante da matriz for igual a zero, essa matriz ela não vai possuir inversa, ela é denominada singular. Portanto, quando que uma matriz possui inversa? Quando que eu posso garantir que ela é inversível? Quando o seu determinante ele é diferente de zero. Beleza. Note o seguinte, para encontrar a matriz adjunta, eu preciso antes encontrar a matriz dos cofatores, certo? E nós já estudamos lá na aula de determinantes o teorema de Laplace, onde precisamos calcular cofatores, e nós vimos que calcular um cofator implica em calcular um determinante, né? Então esse método aqui ele não vai ser muito interessante para a gente determinar matrizes inversas de ordem superior a 2. Então a gente vai fazer um exemplo na sequência mostrando como usar o teorema da matriz inversa para uma matriz quadrada de ordem 2. E na sequência a gente vai ver um método mais geral que vai funcionar para encontrar matrizes inversas de qualquer ordem, certo? Determine se existir a inversa da matriz A, que é quadrada de ordem 2, cujos elementos são 1 e menos 1 na primeira linha, 2 e 0 na segunda. Bom, primeiro vamos pensar na maneira mais inocente de encontrar essa inversa, que seria utilizando a definição. Isso vai ser legal para a gente entender como funciona o método que será usado em geral para encontrar matrizes inversas de qualquer ordem, beleza? Então, olha só. Eu estou buscando uma matriz quadrada de ordem 2, onde eu sei que a matriz A vezes essa que eu estou buscando resulta a matriz identidade também de ordem 2. Muito bem, digamos que os elementos dessa matriz que eu estou buscando são A e B na primeira linha, C e D na segunda. Ok, temos essa multiplicação, resultando a matriz, então, 1 e 0 na primeira linha, 0 e 1 na segunda. Certo, vamos desenvolver essa multiplicação e depois fazer a igualdade. O elemento da primeira linha, primeira coluna, é 1 vezes A menos 1 vezes C. A menos C. Primeira linha, segunda coluna, 1 vezes B menos 1 vezes D. Fica B menos D. Segunda linha, primeira coluna, 2 vezes A mais 0 vezes C. É 2A. E segunda linha com segunda coluna, 2 vezes B mais 0 vezes D. Fica 2B. Essa matriz tem que ser igual a 1 e 0 na primeira linha, 0 e 1 na segunda. Fazendo a igualdade de matrizes, veja que serão geradas 4 equações, onde teremos 2 sistemas com 2 equações e 2 incógnitas.
Note que A menos C tem que ser igual a 1. E 2A deve ser igual a 0. Esse é um dos sistemas que eu preciso resolver. O outro sistema é B menos D igual a 0 e 2B igual a 1. Então, olha só. Para determinar a inversa desse jeito, eu tenho que resolver dois sistemas 2 por 2, com duas equações e duas incógnitas. Imagina se a matriz é quadrada de ordem 3. Quantos sistemas eu vou ter que resolver com 3 equações e 3 incógnitas? Se torna inviável, certo? Mas vamos nos concentrar no nosso problema aqui. Então, temos esses dois sistemas. Se pensarmos no método de resolução que vimos aula passada, que é a eliminação de Gauss-Jordan, o que eu teria que fazer? No primeiro sistema, eu pegaria a matriz dos coeficientes das incógnitas, que é 1 e menos 1 na primeira linha, 2 e 0 na segunda, certo? E ao lado eu colocaria a coluna dos termos independentes, que é 1 e 0. E aí o meu objetivo era transformar essa matriz que está à esquerda na matriz identidade. Os números que aparecerem à direita serão a solução do sistema. O primeiro número dá o A e o segundo número dá o valor do C, que é a primeira coluna da nossa matriz inversa. Perfeito. Agora, se eu for resolver o segundo sistema usando esse mesmo método, note uma coisa muito interessante. A matriz dos coeficientes das incógnitas é exatamente a mesma. 1 menos 1, 2 e 0. Só está mudando as incógnitas e os termos independentes, o resto é igual. E aí, resolvendo esse sistema, nós obtemos os valores de B e D, certo? Que é a segunda coluna lá da nossa matriz inversa. Mas aí, como a matriz dos coeficientes das incógnitas é exatamente a mesma, quando eu for resolver esses dois sistemas, eu vou fazer exatamente os mesmos procedimentos, né? Porque eu tenho a mesma matriz ali para transformar na matriz identidade. Então eu posso fazer isso de uma vez só. Da seguinte maneira, pegando essa matriz dos coeficientes das incógnitas e escrevendo ao lado as duas colunas dos termos independentes, 1 e 0, e a segunda coluna 0 e 1. Beleza? Então eu vou resolver esses dois sistemas ao mesmo tempo. Eu vou usar a eliminação de Gauss-Jordan, faço aparecer a matriz identidade aqui à esquerda, e a matriz que aparece à direita, ela vai indicar na primeira coluna os valores de A e C, que são exatamente os valores da primeira coluna da inversa. E na segunda coluna temos os valores de B e D, que são os valores da segunda coluna da inversa. Ou seja, teremos exatamente a matriz inversa que a gente está procurando na direita. E aí eu não sei se você reparou, mas a matriz dos coeficientes das incógnitas é exatamente a matriz A. Então, resumindo, o que a gente vai fazer na prática? Vamos escrever a matriz e ao lado colocamos a matriz identidade. Em seguida, basta utilizar a eliminação de Gauss-Jordan para transformar a matriz que está à esquerda na matriz identidade. Consequentemente, a matriz que aparece à direita é a matriz inversa que a gente está procurando.
Aqui nós exemplificamos no caso da matriz quadrada de ordem 2, mas essa mesma ideia vale exatamente da mesma maneira para matrizes quadradas de qualquer ordem, beleza? Caso a matriz que você está procurando a inversa ela seja singular, ela não tenha inversa, você não vai conseguir transformar a matriz que está à esquerda na matriz identidade, beleza? Vai aparecer uma linha de zeros. Então, nesse momento da eliminação de Gauss-Jordan, você pode parar, você já sabe que a matriz é singular, ok? Muito bem, vamos determinar então quem é A, B, C e D para resolver esse primeiro exemplo. Agora temos 3 possíveis métodos para resolver esse primeiro exemplo, né? Podemos utilizar essa ideia inicial, né, que a gente já desenvolveu aqui e chegou nesses 2 sisteminhas e resolvê-los, tá bem fácil. Se 2A é igual a 0, A é igual a 0. E aí A menos C é igual a 1. Como A é 0, C vale menos 1. Beleza. E do segundo sistema, temos que B é igual a 1 sobre 2. E como B menos D é igual a 0, significa que B é igual a D, logo D vale 1 sobre 2 também. Dessa maneira, sabemos que a inversa que estamos buscando, a matriz A na menos 1, é a matriz 0 e 1 na primeira coluna. Aliás, é menos 1, né? Menos 1 ali. 0 e menos 1 na primeira coluna. E na segunda coluna os elementos valem ambos 1 sobre 2. Agora vamos resolver pelo método da adjunta. Bom, preciso encontrar primeiro a matriz dos cofatores da matriz A. Matriz dos cofatores é aquela matriz onde substituímos cada elemento pelo seu respectivo cofator. Bom, qual é o cofator do elemento da matriz A? Que está na primeira linha, primeira coluna. Lembra, eu preciso eliminar a linha e a coluna do elemento. Com os elementos restantes, eu obtenho uma nova matriz e tenho que calcular o determinante dessa nova matriz. E o resultado, preciso ainda multiplicar por menos 1 elevado na I mais J, onde I e J é a linha e a coluna onde está o elemento, certo? Mas no caso de matrizes quadradas de ordem 2, ao eliminar a linha e a coluna, sobra um único elemento. Então o determinante é esse próprio elemento, por isso que nesse caso fica fácil, tá? Então, eliminando primeira linha, primeira coluna, sobra 0. 0 multiplicado pelo menos 1 elevado na I mais J fica 0. Beleza. Agora primeira linha, segunda coluna. Eliminando primeira linha, segunda coluna, sobra o 2. E aí eu tenho que multiplicar esse 2 por menos 1 elevado na 1 mais 2. Então vai ficar, na verdade, menos 2. Segunda linha, primeira coluna, também vou ter que inverter o sinal, certo? É menos 1 elevado na 2 mais 1 nesse caso. E aí, eliminando primeira coluna e segunda linha, sobra menos 1. Portanto, menos 1 fica 1 positivo. E segunda linha, segunda coluna, não vai trocar o sinal. É menos 1 elevado na 2 mais 2. E temos o número 1, certo? Elimina segunda linha e segunda coluna. Dessa maneira, a adjunta de A, que é a transposta da matriz dos cofatores,
é formada pelos elementos 0 e menos 2 na primeira coluna, 1 e 1 na segunda. E o que diz o teorema da matriz inversa? A inversa da matriz A é obtida dividindo-se cada elemento da adjunta pelo determinante de A. Qual é o determinante da matriz A? Nós não calculamos antes, certo? Bom, vamos calcular primeiro, então, o determinante de A. Nesse caso é tranquilo para calcular esse determinante. É 1 vezes 0, 0, menos 2 vezes menos 1, menos 2. Então, fica 0 menos menos 2, que é 2. Logo, a matriz A na menos 1, a inversa de A, será 0 dividido para 2, 0. Na primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna, 1 dividido para 2, 1 sobre 2. Segunda linha, primeira coluna é menos 2 dividido para 2, que dá menos 1. E segunda linha, segunda coluna, 1 sobre 2. Exatamente a matriz que havíamos obtido anteriormente, ok? Muito bem. E vamos ainda resolver agora pelo método da eliminação de Gauss-Jordan, que é o método que vai funcionar em geral, seja qual for a ordem da matriz. Escreve a matriz A e ao lado a identidade de mesma ordem, nesse caso de ordem 2. Muito bem, preciso transformar a matriz A, que é a matriz que está à esquerda, na identidade. Para isso, temos que fazer com que os elementos da diagonal principal sejam iguais a 1 e o restante 0. Portanto, o primeiro passo é eliminar o elemento que está na primeira linha, segunda linha, primeira coluna, certo? Esse cara aqui vale 2. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou substituir a linha 2 pela seguinte conta, linha 2 menos 2 vezes linha 1. Multiplicando a linha 1 por menos 2, vai ficar menos 2 mais 2, que dá 0. Primeira linha não vai mudar. Segunda linha vem dessa conta. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2 dá 0. Menos 2 vezes menos 1, fica 2 positivo, mais 0, 2. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 0, menos 2. E menos 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Ok. Na linha 2, basta que eu divida essa linha por 2, certo? Que aí já vai estar pronto. Porque o segundo elemento da linha 2 tem que valer 1. Como ele é 2, eu divido pelo próprio 2, né? Então agora fazemos linha 2 igual a linha 2 dividido para 2. 0 dividido para 2 é 0, 2 dividido para 2 dá 1. Menos 2 dividido para 2 dá menos 1, e 1 dividido para 2, 1 sobre 2. Note que com isso já obtemos a segunda linha da inversa, certo? 1 menos 1, 1 e 0. Bom, a única coisa que eu preciso fazer ainda é zerar o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. E para isso, basta somar as duas linhas. Vou substituir a linha 1 pela própria linha 1 mais a linha 2. Com isso, 1 mais 0 continua sendo 1. Menos 1 mais 1, 0. E à direita, temos 1 menos 1, 0. 0 mais 1 sobre 2 fica 1 sobre 2. E a segunda linha, 0, 1, menos 1
e 1 sobre 2. Olha só como funciona direitinho, né? Apareceu a matriz identidade de ordem 2 à esquerda e à direita a gente tem exatamente a matriz inversa que obteve antes utilizando os outros métodos, tá? Para finalizar a nossa aula, vamos determinar a inversa de uma matriz quadrada de ordem 3, aplicando novamente o método da eliminação de Gauss-Jordan. A matriz é a seguinte: 1, menos 1 e 0 na primeira linha, 1, 0 e menos 1 na segunda, menos 6, 2 e 3 na terceira. Então vamos lá. Escreve a matriz A e ao lado vamos colocar a matriz identidade de ordem 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Muito bem. Primeira etapa é zerar os elementos que ficam abaixo desse que está na primeira linha, primeira coluna. Para zerar o cara que está na segunda linha, basta eu fazer a própria linha 2 menos a linha 1. Porque na linha 2 é 1, né? Então 1 menos 1 dá 0. No caso da linha 3, eu preciso multiplicar a linha 1 por 6 e somar com a linha 3. Eu vou substituir a linha 3 pela própria linha 3 mais 6 vezes a linha 1. 6 vezes 1 dá 6, e aí 6 menos 6 vai zerar. Muito bem. Primeira linha, 1 menos 1, 0. Um, 0, 0. Segunda linha, vem da conta linha 2 menos linha 1. 1 menos 1, 0. 0 menos menos 1, 0 mais 1, que dá 1. Menos 1 menos 0, menos 1. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 0 fica 1 e 0 menos 0, 0. Beleza. E linha 3 vem da conta linha 3 mais 6 vezes linha 1. 6 vezes 1, 6. 6 menos 6, 0. 6 vezes menos 1, menos 6. Menos 6 mais 2, menos 4. 6 vezes 0, 0. Mais 3, 3. 6 vezes 1, 6. Mais 0, 6. 6 vezes 0, 0. Mais 0, 0. 6 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Muito bem. Próxima etapa é zerar todo mundo que está abaixo do elemento da segunda linha, segunda coluna. Todo mundo que está abaixo desse cara aqui, certo? No nosso caso aqui, só vai ter um elemento abaixo desse cara, né? Porque a matriz é quadrada de ordem 3. Se ela fosse quadrada de ordem 4, ia ter 2 caras abaixo ali para zerar. Mas a ideia é a mesma. A gente sempre zera primeiro todo mundo que está abaixo da diagonal principal, né? Beleza. Então, como é que eu vou zerar esse cara que vale menos 4? É só eu fazer a linha 3 mais 4 vezes a linha 2. 4 vezes a linha 2, 4 vezes 1 dá 4, com menos 4 dá 0. Como na primeira coluna os dois elementos já valem 0, não vai ter problema, né? Vai continuar sendo 0 ali. Muito bem. Como é que vai ficar? 4 vezes linha 2 mais linha 3. Primeira coluna vai ficar 0, certo? Depois, 4 vezes 1, 4, com menos 4, 0. Perfeito. E na terceira coluna, 4 vezes menos 1, menos 4, mais 3, menos 1. Depois, 4 vezes menos 1, menos 4, mais 6, 2. 4 vezes 1, 4, mais 0, 4. E na última coluna, 4 vezes 0, 0, mais 1, 1.
Beleza. Agora eu já posso deixar a última linha pronta. Note que basta multiplicar essa linha por menos 1, né? Então eu vou substituir a linha 3 por menos 1 vezes a linha 3. Então, como é que vai ficar? 0, 0, 1, menos 2, menos 4 e menos 1. Beleza. Agora vamos zerar o elemento da segunda linha, terceira coluna. Esse cara aqui que vale menos 1. E aí eu vou usar a linha 3 para fazer a conta, porque na linha 3 já é 0 nas duas primeiras colunas. Então não vai ter problema de pegar algum elemento que já está zerado ali na linha 2 e esse elemento deixar de ser 0, né? Muito bem. E aí note que basta fazer linha 2 mais linha 3. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Beleza, linha 2 vai ser igual a linha 2 mais linha 3. Eu poderia aproveitar esse momento para zerar também o elemento da primeira linha, terceira coluna. Só que esse cara já é 0, certo? Então aqui eu não preciso fazer nada. Caso esse elemento não fosse 0, eu usaria linhas 1 e 3, assim como eu usei as linhas 2 e 3 aqui para zerar esse cara, tá? Mas aqui então não é necessário, já está pronto. Segunda linha vai ficar então linha 2 mais linha 3, 0 mais 0, 0, 1 mais 0, 1, menos 1 mais 1 dá 0, perfeito. Menos 1, menos 2, menos 3. 1 menos 4, menos 3 também. 0, menos 1 fica menos 1. E a linha 3 já está pronto. 0, 0, 1, menos 2, menos 4 e menos 1. Para finalizar, só falta zerar o elemento da primeira linha, segunda coluna. Esse cara que vale menos 1. E aí vamos usar as linhas 1 e 2, certo? Porque a linha 2 já está pronta. Os elementos que estão na primeira e terceira coluna valem 0. Então é só eu fazer linha 1 mais linha 2, que vai estar resolvido o problema. Se a linha 1 é igual à própria linha 1 mais a linha 2, temos 1 mais 0, 1, menos 1 mais 1, 0, 0 mais 0, 0. Menos 3, menos 2, 0, menos 3, menos 3, 0, menos 1, menos 1. Segunda linha, 0, 1, 0, menos 3 e menos 1. E na terceira linha, 0, 0, 1, menos 2, menos 4 e menos 1. Vai faltar espaço para eu escrever aqui, mas então, note que à esquerda temos a matriz identidade de ordem 3, e essa matriz que está à direita é a matriz inversa da A. Portanto, a inversa da matriz A nesse exemplo é a matriz cujos elementos são menos 2, menos 3 e menos 1 na primeira linha, menos 3 e menos 1 na segunda linha, e menos 2, menos 4 e menos 1 na terceira linha. Tá ok?